Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais esse dia de aula, obrigado pelo culto, obrigado hoje que podemos entender cada vez mais a Tua Palavra e principalmente ver a história da igreja, toda a sua movimentação ao longo do tempo, né? Perceber nos mártires, nas pessoas que foram perseguidas, que devemos ter ânimo para continuar a Tua missão, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Então, né, olha só, sobre a prova, só para vocês ficarem calmos, né? Porque teve pessoal da manhã me perguntou, mas já 2 folhas e na próxima são 3, conforme vai aumentando a aula, vai aumentando as folhas aí das apostilas. Não se preocupem com a prova. Se eu ficar até o final, eu faço como anteriormente era feito. Ou no dia eu faço uma revisão para que vocês fiquem lá direcionados, ou então na penúltima eu faço uma revisão para vocês levarem para casa, em base de perguntas, e aí vocês vão respondendo, estudando aquilo. O importante aqui não é querer reprovar para você ficar com 5, com 4, com 3. A ideia é você aprender a história da igreja, como todas as matérias, para você ter noção e saber quando for discutir e tudo mais, ok? Tem uma tarefa aí para você lá no final, né, para você memorizar Mateus 28, 19 e 20, são 2 versículos, porque na semana passada eu não mandei nenhum para vocês memorizar, né? Então aí dessa vez ficaram 2. Só que aquele é a missão da igreja. Alguém lembra qual é a missão da igreja? Exatamente. Então vocês já estão aí memorizados, só ajeitar, ajustar, é basicamente isso. E também ler Atos, capítulo de 7 a 11. Isso aí Atos é bem tranquilo, você faz uma leitura aí em meia hora, né, tranquilamente, né? Então, importante, é uma leitura boa para você ter uma ideia. Okay? Se der tempo, no final, eu vou lembrar que me perguntaram onde estava a questão dos diáconos, né? A questão dos presbíteros. Depois eu digo onde está lá em Atos, para você ter uma noção. Tem cadeiras aqui, ó. Vai passando a lista, tá? A lista da manhã e a da tarde aqui. Outra coisa, nós vimos lá como foi a igreja no início, lá do Velho Testamento, a missão e a relação dela, o nascimento dela da forma com os apóstolos, lá no Velho Testamento. Hoje nós vamos ver esse período em que já está no Império Romano, e aí por aí vai seguindo, até chegar os dias atuais. Nós vamos passar por algumas seitas, até chegar o último lá, que é a reforma e o avivamento da igreja aos dias atuais, só para você ter uma ideia. Nós estamos, hoje a aula é o período de transição entre a igreja perseguida, primitiva, que estava sendo perseguida, depois a igreja, quando ela vai ter alguns momentos de paz, e aí, por final, quando o Império Romano aceita ela como igreja única, né, e todo mundo é obrigado a se converter. E aí ela faz tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Ela começa a perseguir todos aqueles que não são da sua religião, que não vão estar dentro desse modelo. Lembrando que já não tem mais a ver, nesse período, quando eu chegar lá, não tem mais a ver com os apóstolos, né? A igreja primitiva. Tem mais a ver com a igreja romana do que com a igreja primitiva, com as tradições pagãs, do que com a palavra de Deus, né? Tem muito mais tradição do que palavra, para você ter uma ideia, ok? Então é da religião aceita, a religião perseguida, e depois vai ser a religião que vai perseguir também, ok? Então, para a gente entender, no Império Romano, essa nova religião, né, estava sendo aceita de uma forma, porque ela falava de amor, respeito pelos outros, igualdade entre todos, e a existência de um Deus único. Nesse momento, todo mundo lá era politeísta, então os romanos viram isso aqui como uma religião ótima, principalmente porque era uma sociedade baseada na escravidão, né? Então, para eles, vamos ser todos iguais. Só que lembrando que essa igualdade que Cristo falava era uma igualdade terrena? Não, era uma igualdade fundamentada onde? No reino, né? Todos são iguais, né? De forma em Cristo. E aí,
pessoal não começava a entender isso, queria essa igualdade de forma social, política e econômica aqui na Terra. E aí as autoridades começam a perceber que esta religião é problemática. Aí está aí na sua apostila. Rapidamente as autoridades identificam esta nova religião como uma ameaça à ordem romana estabelecida. Então está aí, ó, a ordem romana. Porque esta religião, as religiões romanas eram politeístas, a que Cristo pregava era monoteísta, culto ao imperador era obrigatório, então era culto somente a Cristo, somente ao Deus. Era uma sociedade escravista. Cristo falava de liberdade, só que de liberdade do reino dos céus, e as pessoas não estavam entendendo essa questão, ok? E a recusa, principalmente, de prestar culto ao imperador, gerou um motivo de perseguição, o motivo de não aceitação. Eu não aceitava esses deuses, eu não aceitava o culto ao imperador, e aí gerou toda essa problemática. Aí está na sua apostila aí. Tinha uma religião politeísta, o culto ao imperador era obrigatório, era uma sociedade escravista. Ok? Tranquilo? Pegaram? Eu vou um pouquinho rápido hoje, porque tem muita coisa para a gente preencher, e antigamente essa aula era 1h20, agora o CENIB mudou, é só 1 hora, quase que menos de 1 hora, então por isso nós vamos um pouquinho rápido. Aí nesse período, começa o quê? Essas grandes perseguições, os cristãos vão para onde? Prestar culto? Alguém sabe? Não. Para as catacumbas, para as catacumbas. Então eles começam, muitos foram mortos, alguns devorados por espetáculos no Coliseu. No entanto, a prática continuava e eles se escondiam no subterrâneo, nas catacumbas. E aí que vai aparecer daqui a pouco, mais na frente, eu vou falar do peixe que o capitão falou na semana passada. Eu fico chamando ele de capitão se o Toniel te dedurar, tu tá perdido, ele fica espalhando aí que eu sou capitão, mas, Então, olha só. Então começa um culto feito nas catacumbas, porque eles precisavam se refugiar dessas perseguições. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Roma, você vai ver que muitos foram enterrados nessas áreas, ainda estão intactas essas áreas ali na cidade de Roma, que eles iam para lá prestar o culto. Houve nesse período a diáspora judaica, que nós já tínhamos falado anteriormente, e a religião começa a se expandir facilmente por causa dos contatos comerciais, das grandes cidades que eram populosas. Foi um ambiente que facilitou a expansão da igreja, ok? Aqui algumas fotos das catacumbas romanas, onde eles ficavam. Esse foi o primeiro símbolo, e depois veio o peixe. Mais na frente eu já vou falar sobre o peixe. E aí nós temos alguns mártires que pagavam a vida aí, de uma forma única. Estevão, como eu falei aí, apedrejado. Tiago foi na espada. Felipe, crucificado, está aí na sua apostila também. Mateus, uma lança na Etiópia. Judas, crucificado. Bartolomeu, também crucificado na Índia. Tomé, uma lança na Índia. Lucas, enforcado. Simão, Zelote, crucificado. Barnabé, em 73. Quase todos esses, ou existe na Bíblia a situação mostrando o que aconteceu, ou então nós temos dados históricos verdadeiros do que aconteceu, desses acontecimentos. Aí eu chamo a atenção para Pedro. Pedro não tem registro nenhum, em lugar nenhum, sobre esse acontecimento. E aí a Igreja Católica, esse é diferente de todos os outros. Segundo a tradição católica, a Igreja Católica criou para colocar a ideia de primeiro Papa, perseguido e tudo mais, que ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Mas não existe relato nenhum, Tanto que ele foi crucificado de cabeça para baixo e, entre outras informações, da criação da Fontana di Trevi na Itália, que era ali o local onde ele foi crucificado, na Fontana di Trevi. Só que não tem nada, nenhum documento que registre isso. É somente a tradição católica, somente a tradição da igreja, que foi colocada aí, depois que ela se instaurou como instituição, acima da palavra de Deus, aí colocou isso, que eu já tinha falado para vocês
vocês anteriormente, ok? Só para você saber. Os outros a gente encontra algumas passagens na Bíblia ou em alguns documentos, né? Mas de Pedro nós não temos nada de informação. Ok? E aí nós temos aqui ainda Judas, Bartolomeu, Tomé, Lucas, Simão Zelote e outros mais. Até hoje, que lá no finalzinho da última aula tem um vídeo para vocês verem esse processo de perseguição hoje. E aí que bem interessante, o ser humano pode estar disposto a morrer por aquilo que ele julga ser verdade, mas ninguém está disposto a morrer por aquilo que ele sabe que é mentira. Então, é bem interessante porque o cristianismo expandiu e resistiu, porque Deus já sabia o que ia acontecer, né? Então já tinha deixado lá um registro já. Aqui, ó, primeiro, 2 Coríntios, de 4 a 8 a 9, 17 e 18, ele vem falando sobre essas questões. Ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Deus já sabia disso e já mostrou, olha, isso aí é uma verdade, vai ter perseguição, vai ter sofrimento, mas vocês vão resistir, porque isso tudo é verdade e a glória maior é o céu, não é aqui na terra, né? Então é bem interessante essa passagem, para você poder verificar, né? Então, Deus já sabia dessa questão e colocou isso até para nos dar força e mostrar a verdade, que isso vai resistir, que a gente pode viver por todos os tempos. E a história da igreja, em todo o período aí do comecinho dela. Então, olha, nós temos o quê? Nesses primeiros séculos, o que nós vamos ter lá na sua apostila? Os escritos do Novo Testamento são compilados. O que são compilados? Alguém sabe? Isso, são reunidos, Mateus, exatamente. Mateus é outro que está me aguentando. Tem aula comigo na FAG e aula comigo aqui, né? Qualquer dia sai enlouquecido, né, Mateus? Sai assim, gritando, eu não aguento mais ele. Aí são compilados, são reunidos, né? Começam a ser um processo de aprovação. O cristianismo se espalha, as perseguições continuam de forma bem forte, presente. E aqui, só para você ter uma ideia, se depois tu quiser essa folha eu te dou, a época em que os livros foram escritos. Nós não temos datas exatas, todas elas são também por aproximação e algumas muito mais fundamentadas na tradição católica do que na veracidade da data. Então, falando que Mateus foi em aproximadamente 67 depois de Cristo, Marcos, Lucas também, João é o que pela história romana nós temos algumas informações que está ali em torno de 90, 96, mais próximo aí, está no governo do imperador Diocleciano. Depois Atos em torno de 100 mais ou menos, e por aí fora, Romanos, 1º, 2º e outros mais, né? Então, só para você ter, isso aí ainda não estavam reunidos, né? Só um pouquinho mais na frente que começam a ser compilados. E alguns detalhes, né? Os ensinos, né, de Jesus são coletados e preservados, os escritos do Novo Testamento são completados, está aí na sua apostila, eles começam a estar mais completados, ali, mas de uma forma geral. Uma nova geração de líderes começa a aparecer, né, para substituir os apóstolos. O evangelho é levado a uma grande parte do mundo do Império Romano. O Império Romano até então aí é o império maior, que tem a maior expansão territorial. Então toda a estrutura de vias, a linguagem, o latim, como nós vamos ver, isso facilita. Na Idade Medieval, que é um pouquinho depois, o povo era um pouco ignorante, não sabia ler. Só que no período da Idade Antiga, o latim, que era o idioma oficial, o povo sabia ler. Então isso facilitou a propagação das escrituras e do conhecimento na palavra. Já lá no final vocês vão ver que no final, nesse período, o evangelho já estava em 6 idiomas, ok?
Igrejas locais começam nas sinagogas judaicas, então não tem uma igreja como nós conhecemos hoje, tá? As reuniões eram em casas ou diretamente nas sinagogas judaicas, ok? A igreja passa por uma forte crise de identidade, né? Essa relação com as raízes judaicas. Lembra que eu falei na aula anterior que muitos que vinham do judaísmo queriam que os outros fizessem a circuncisão, não podiam comer a carne e tudo mais. Mesmo depois de Pedro ter falado, muitos ainda continuaram com a busca nas raízes judaicas. Lembrando que o cristianismo, a sua matriz principal está ligada diretamente ao povo judeu, né? Então, era o povo judeu que era a matriz de expandir o império, a palavra de Deus, né? Então, por isso que eles buscavam as tradições, isso era bem forte nesse momento, ok? Começa aí, depois de um certo momento ali, o cristianismo começa a se distanciar dessas tradições judaicas, né? Tomar conta, ter uma identidade própria, mas isso ainda bem pequenininho. Vai acontecer principalmente quando os judeus têm a diáspora e eles são espalhados, aí com isso meio que vai ter muito mais contato com os gentios do que com a própria população judaica. No ano de 70 vai ter a revolta em que os judeus não vão participar e vão para Pela, na Jordânia. Uma parte também vai estar na Etiópia, tá? A Etiópia tem hoje até a questão da Arca da Aliança. Existe uma discussão muito grande sobre um mosteiro que a princípio teria a Arca da Aliança, ok? E aí na sua apostila, no ano de 90, os judeus reunidos em Gemna confirma o canão das escrituras hebraicas. Os mesmos livros são reconhecidos como autoritativos pelos cristãos, né? A autoridade desses livros são aceitos como palavra de Deus, né? Então tem a ideia de que são inspirados em Deus, ok? Perseguição testa a igreja. Aqui fala uma fala bem interessante do historiador judeu Flávio José. Em sua obra, ele fala, parece expressar surpresa pelo fato de que os cristãos ainda estarem existindo. Por quê? Com tanta perseguição, como é que as pessoas vão ainda existir, não vão desistir? Nós vamos ver já que muitos começaram a negar a fé, mas estavam ainda firmes, né? Por quê? Estava mostrando ele nessa obra, ele estava mostrando o quê? Lá na frente, da verdade desta religião, desta doutrina vinda desses ensinos vindos de Cristo, né? A verdade é que não era algo que ia se pulverizar facilmente, ia explodir como a pólvora, porque a pólvora explode, mas ela acaba, não é verdade? Acabou, mas não, mostrando que ele está surpreso ainda da veracidade, da força que tinha, porque era algo divino, de Deus, né? Nós temos algumas perseguições, né? Depois o imperador Domiciano ordena ser cultuado como Senhor e Deus, e aí leva a várias perseguições, e nesse período João escreve o livro de Apocalipse colocando o Cristo como o único digno de todo o culto. Está aí na sua apostila? Lá o imperador Domiciano ordena ser cultuado como Senhor e Deus. Isso aí em 51 a 96. O livro de Apocalipse é escrito durante o reino dele e proclama Cristo como o único digno do nosso culto. Ok? E aí tem essa questão aí de alguns que vão se apoderar, Deus chama a atenção de alguns que vão se apoderar da herança de Deus, porque é deixada uma herança. Essa herança, geralmente, fala. Não pegaram o final? O único digno de nosso culto. Pegaram? Okay. Então, quando é te dado uma herança, geralmente você segura, retém, não é verdade? Isso é meu. Só que Deus vai deixar aqui o ensino de que essa herança tem que ser repartida, tem que ir para todos, né? E aí começa uma grande problemática. De que alguns, está lá, depois você pode ler em 1 Pedro 5, de 1 a 2, alguns querem se apoderar,
né, querem ser maiorais dentro da igreja. E vai ter lá em 3 João, de 1 a 9, que fala, a carta diz: escrevi às igrejas, a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não recebe. Então, alguns querendo se apoderar dessa igreja primitiva, desses ensinamentos, querendo ser o maioral, querendo ser o chefe, e não permitindo a entrada dos ensinos da forma que deveria ser dentro da igreja. Isso Deus também já deixa sobre essa questão aí da herança registrado, para que não só tenha esse cuidado naquela época, mas nos dias de hoje. De vez em quando não aparece um até na igreja querendo, opa, eu quero ser maior, né? Então não tem essa. Não, só porque nós somos líderes, não quer dizer, né? Líder é muito pior, né? A chibata vem primeiro na gente, depois vem depois dos outros. Na forma de falar responsabilidade, não é verdade? Então, e aí o contexto da igreja, para a gente entender algumas questões desse processo de perseguição. O contexto político, tá? No Império Romano, as religiões eram toleradas de uma forma geral. Todas eram as religiões pagãs existentes. Só que o que acontece? Elas não poderiam criar tumulto para a ordem. Se elas criam tumulto para a ordem política do império, aí o que acontece? Aí eles começam a perseguir. Foi o caso do cristianismo, porque o cristianismo começou a criar alguns tumultos. Mas como assim? Os cristãos criam tumulto? Não, porque tinha que prestar culto ao imperador. Nós não queremos isso. O exército, o Otoniel sabe, de vez em quando passa o santo, que é o patrono, não é? Então você tem que prestar continência. Isso é um problema para quem é cristão. Mesma coisa naquela época. Tinha o exército e aí tinham as estátuas dos deuses lá, e as pessoas tinham que prestar, quem estava no exército, culto, referência, né, para essas imagens. E aí os cristãos não queriam, começavam a ter essas confusões políticas que geraram expulsões, rebeliões, né, e acabaram sendo perseguidos. Aí, quando ficava tudo em paz, nós temos um período assim: paz não traz confusão, beleza. Confusão para o Império Romano, todo mundo começa a ser perseguido. Aí fica calmo, o imperador via que estava tudo tranquilo, passividade. Ah, não, vai criar alguma confusão, aí começa a perseguir. Porque a ordem era muito importante, estabelecida. Só que não que os cristãos eles eram pessoas revoltosas, mas sim que eles não queriam seguir essas ideias, como a gente também não ia seguir, né? Eu fico imaginando, o pastor já deu testemunho aqui, que quando foi obrigado no patrono, ele sumiu do meio, não é verdade? E disparou lá e ninguém deu falta. Imagino vocês também essa dificuldade. Então, olha, o cristianismo exigia uma suprema lealdade moral e espiritual a Cristo, colocando César em segundo plano. Os cristãos se recusavam a oferecer incenso nos altares, devotos ao imperador. Está aí na sua apostila, né? Então, com isso, o povo começou a perceber que os cristãos eram desleal, não aceitavam que eram as regras do Império Romano. Depois, o próximo contexto. Está tranquilo aí? Está pegando? Posso continuar? O contexto religioso. Aí está social, mas está invertido. O próximo vai ser religioso. Os romanos não se opunham a adorar novos deuses, desde que se subordinassem à primazia do Estado. Então você poderia trazer um novo Deus, mas acima desse Deus estava quem? O imperador. E isso não aceitava novamente. Outra problemática. A adoração dos romanos era mecânica externa, está aí na sua apostila. E os cristãos eram o contrário. Não adoravam várias divindades, não tinham ídolos e seu culto era espiritual e interno. E por causa disso era visto como ateus. Acharam aí? Então a adoração dos romanos era mecânica e externa. Os cristãos não adoravam as várias divindades, não tinham ídolos e seu culto era espiritual e interno. E por causa disso era visto como ateus. E tem uma outra questão aí problemática nesse inteirinho. Nós sabemos, até pelas experiências que temos com Deus, que Deus fala
com a gente, mas demora a responder, às vezes, o nosso pedido, não é verdade? Esse povo não entendia isso, né? E ainda tinha uma outra questão. Eles acreditavam... Como? Lembra que eu falei que eles não enxergavam o Novo Testamento completo como nós hoje enxergamos. Nós entendemos que para a vinda de Cristo precisa um conjunto de situações, de profecias a serem cumpridas. Eles não tinham essa visão como um todo. A todo momento eles acreditavam que Cristo estava para chegar. Lembra lá na primeira ou segunda aula que eu falei que isso era até gerou um desânimo, porque teve a questão financeira e também a questão do retorno de Cristo gerou um desânimo para eles. Né? Então, porque eles acreditavam que iam chegar, opa, não vem, vem chegar, não vem, opa, não vem, e aí o negócio ficava meio confuso, e muitos ainda não tinham essa experiência, toda essa visão que nós temos de tudo já. Hoje, nós somos felizes, porque está tudo mastigado, tudo pronto, não é verdade? Quantos ensinos da Bíblia nós temos, né? Quantas aulas aqui ninguém pode reclamar aqui na igreja, que olha, o Senhor, quando chega lá, eu não sabia disso, que com certeza fui enganado, né? Porque o que o pastor manda a gente ler a Bíblia, não é verdade? Então, não tem... Tudo aqui você vê que está sempre pautado em passagens lá da Bíblia. Depois, o contexto social. Agora sim, o contexto social. O evangelho avançava. Isso trazia desprezo e medo por parte dos seus líderes, né? Os cristãos não participavam frequentemente daquelas reuniões em templos, teatros, lugares de recreação que existiam no Império Romano. Então o evangelho avançava principalmente entre os pobres, pregando a igualdade de todos os homens em Cristo. Está lá em Colossenses 3, de 9 a 11. Isso trazia desprezo, medo por parte dos líderes da aristocracia, ok? Depois a questão econômica, o contexto econômico, não é o próximo aí? Ó? O contexto econômico foi a outra questão problemática. Por quê? Veja bem, o Império Romano tinha muitos ídolos, eram várias culturas pagãs. E aí se faziam muitas, existia muito o ofício, né, a profissão de criar esculturas em bronze, em mármore, em gesso e tudo mais. E aí Paulo começava a espalhar que isso aí não valia para nada. E aí os artesãos, os artífices dessa época começaram a reclamar. Por quê? Eles não conseguem fazer, não conseguem vender e não conseguem pagar imposto. Então era um grande problema que existiu dentro desse contexto religioso que nós vamos ver. E aí começou novamente o processo de perseguição, facilitando isso aí. Nós temos aí, ó. Depois você pode ler essa passagem toda que eu te contei, em Atos 19, 24 e 27, fala essa história que eu te falei lá de Paulo falando sobre isso aí, né? Por trás de várias religiões pagãs operava uma lucrativa máquina econômica. Essa máquina era importante para a economia do império, estava sendo ameaçada pelos cristãos. Então depois lê que é bem interessante essa história que eu falei, Atos 19, 24 a 27. Depois, aqui nós temos alguns imperadores que vão perseguir os principais, né? Nero, Dominiciano, Trajano, esse aqui foi um dos piores. Marco Aurélio, Severo, Maximino. Depois nós temos Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano também foi um dos piores a perseguir os cristãos, só para você ter uma ideia. As perseguições. Então, do Estado entre os anos de 100 e 380, que aí depois de 380 muda tudo, a igreja fica mais calma. Trajano, que governou entre 98 e 117, estabeleceu aquela que passaria a ser a política oficial do Estado, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro nós tivemos Nero, que eu já falei sobre isso aí, o fogo lá, né? Então, que teve um período aí de destruição da cidade, foi colocada a culpa neles. E aí qual era a política? O Estado não deveria gastar recursos caçando os cristãos. Então, se está tudo tranquilo, deixa, né? Era uma política implementada por Trajano. Se não está criando problemática, deixa eles aí para que a gente não
perca recurso. Se alguém fosse denunciado e admitisse a acusação por 3 vezes, não invocando os deuses lá romanos, não adorando o imperador, aí essa pessoa deveria ser morta, só para você ter uma ideia. Então, se você fosse pego, aí tinha essa situação. Ou você nega, se você não negar, se você não for adorar esses deuses, aí você vai ter que ser que nem Daniel, ter muita fé, tá com jejum forte para ir para a cova dos leões e não ser morto lá e também na fornalha lá os seus outros. Lembram disso? E aí nós temos aí, nessa época, surgem os espontâneos, cristãos que se autoacusavam perante as autoridades romanas. Muitos deles negavam a fé. Tá? Então, os espontâneos, né, eles tinham essa questão para tentar se livrar. A perseguição aumentou com o governo de Marco Aurélio, né, que desejoso de restaurar deuses antigos, buscou castigar os cristãos pela forte obstinação dele de quererem manter o culto ao Deus único. Ok? Sétimo Severo, acharam aí, obstinação? Na sua apostila? Sétimo Severo, em 193, procurou estabelecer uma política religiosa sincretista, fundindo todas as religiões no culto do sol invicto. Aí foi o desastre, né? Acharam aí na sua apostila? Aí foi o desastre, por quê? É nesse período aqui que vai dando uma unidade, ainda não tem igreja católica, mas já vai dando uma unidade e as coisas vão virando uma coisa só. E aí quando a igreja católica surge, mais lá na frente, com Constantino, aí você é de um grupo pagão, celta. Ah, você gosta de adorar os mortos. Opa, vamos trazer isso para dentro da igreja. Ah, você é um outro grupo que gosta dos povos bárbaros, que gosta de acender velas. Então vamos trazer isso para dentro da igreja. E vai pegando essas tradições, que vou passar na próxima aula, as datas e o porquê de cada uma ter surgido. E aí começam essas tradições dentro da igreja católica, que é novamente a tradição acima da palavra. Isso tudo por causa dessas questões. O próprio culto do sol invicto era adoração ao sol, para eles como período maior, e também depois ao imperador, e isso mais tarde foi transformado como o dia do nascimento de Cristo, só para você ter uma ideia, né? Então, hoje, mais do que os estudos detalham que o nascimento de Cristo provavelmente está entre janeiro e fevereiro. Não é dezembro, já está mais que de análise de documentos, eles indicam essa ideia. Mas foi colocada aí como dezembro, nessa época do Sol Invicto, por causa que era o início desse culto aí, Sol Invicto. Então você vê que muitas das coisas ainda estão aí perdidas no meio da gente, né? Porque falta... Porque se for mudar tudo, eu acho que, olha, vai dar uma confusão aí na cabeça de muita gente, não é verdade? Depois, uma perseguição. Debaixo do imperador Maximino, a igreja passou novamente a ter a relativa paz. Aí, novamente, depois em 249, a perseguição intensificou-se, aumentou novamente. Décio imperador, entre 249, buscou restaurar a decadente glória. E aí foi procurar nos deuses antigos romanos restabelecer, tentar recuperar a crise. Começa uma crise econômica e aí eles tentam buscar esse problema dos bárbaros e da crise econômica dentro dos deuses. Tentar salvação a partir dos deuses. Ok? E aí os cristãos passaram a ser perseguidos, não somente por seu rumor e obstinação, mas porque Décio acreditava que os problemas tinham surgido pelo abandono das velhas tradições. Então eles buscam novamente as tradições romanas. E aí depois nós temos essa outra questão aqui. Aí está na sua apostila. A perseguição foi diferente das anteriores. Décio procurava fazer apostatas e não mártires. Está aqui, ó. Ok? Pegaram? Que seriam esses caras? Alguém sabe? Pessoas que negavam, né? Isso, exatamente. Obrigavam eles a negar a fé.
Exatamente. Não, eles obrigavam eles a negar para mostrar que aquilo era uma mentira. Exatamente, como o Marcelo falou. Qual a diferença? Isso aí, os mártires, o que acontece? E até o final sem negar. Então, olha, eles acreditavam fielmente nisso, então acabavam que serviam de exemplo, né, para os que estavam ali. Olha, morreu, mas está aí, dizia-se está na glória de Deus, então foi fiel, então tinha todo aquele posicionamento positivo, né? Agora, esses aqui não, esses aqui queriam mostrar, olha, eles iam... Logo não conheciam, né, não resistiam, né, queriam mostrar, olha, tá vendo que essa fé não é de verdade, esse cristianismo não é de verdade, que logo ele consegue renegar isso tranquilamente. Então, eles queriam mostrar, deixar a ideia de mártir, que criava uma coisa muito mais positiva, que a perseguição acabava favorecendo, dando algo positivo, e aqui eles queriam mostrar, olha, isso tudo era uma mentira, queriam dar essa ideia de mentira desta religião através dessas pessoas. Além também, através das ameaças e tortura, a igreja passou a conviver com o problema dos caídos, que sucumbiam à fé, como esses aqui, negavam, só que não eram mortos, e aí depois... O que eles faziam? Queriam voltar, negavam na frente das autoridades romanas, né, a mentira de Cristo, só que depois que saíam da autoridade romana, eles queriam voltar para a igreja, voltar para o culto deles lá, com os primitivos, né? Com os cristãos primitivos. E aí o pessoal tinha um grande problema, não queria receber eles novamente, porque acreditavam que eles estavam em pecados, né? Então, isso é um grande problema, porque de vez em quando a gente vê um irmão em pecado e quer afastar ele da igreja, não quer trazer novamente, não é verdade? Ainda não acontece isso hoje? Ou só eu que tenho essa ideia? Oi? Em algumas denominações, Sim. camarada anticristo. Sim, não, e a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Olha, teve lá na faculdade onde eu trabalho, a moça veio aqui na igreja e no dia que ela veio, ela me viu na ceia. Aí depois ela, minha aluna, ela me perguntou, lá na sua igreja, quem tem tatuagem pode participar da ceia? Eu falei, por quê? Porque eu vi o senhor lá e você tem tatuagem. Eu tenho, só que também a minha tatuagem é uma homenagem à minha esposa, né? Isso é um escrito, né? Isso é um escrito, né? Isso aqui é um coração, né? Grace. Aí, o que acontece? Eu falei, pode, por quê? Não, porque na minha igreja me expulsaram porque eu tenho uma tatuagem. Olha só, então a gente tem que ter cuidado, né? Então, tá julgando, e essa capacidade é só de Deus, não cabe a gente. Ela ficou surpresa e quis ficar aqui. Essa igreja dela é a pessoa que faz Santa Ceia somente em dezembro. Eu não quis nem perguntar o nome da igreja, né? É igual lá no meu trabalho, a gente tem que ter cuidado no relacionamento com todo mundo. Eu trabalho no meu colegiado, eu sou o único homem, todos os outros são homossexuais, né? Então, e as mulheres também, grande parte. E aí, de vez em quando, eles brincam, quando tem lá uma reunião, né? Eles brincam, né? Aí... Além dessa questão toda, né, nós temos aí essa parte dos caídos que eu falei, que é essa questão do julgamento. Após uma perseguição do imperador Valeriano, depois nós temos uma paz novamente. Com Diocleciano, uma nova onda de perseguição vai acontecer. A perseguição parece ter iniciado lá no exército, por toda aquela questão que eu falei lá das cerimônias pagãs no exército. Lembra? Que eu tinha explicado que o povo não queria aceitar. Não sei se você acha aí na sua apostila, né? Ok? Vários cristãos se negaram a fazer parte do exército romano ou tentaram abandonar a tropa por pacifismo e pelo caráter pagão de várias cerimônias militares. Acharam aí? Foi aquela história que eu contei um pouquinho antes, no começo. Aí a ideia do Sol Invictus, que é o culto ao imperador e ao sol. E aí, nesse período, surge o peixe. Alguém conhece a história do peixe? Não conhece a história? Como os cristãos estavam sendo perseguidos, né,
para você entrar nas catacumbas, principalmente, ou nas casas onde existia o culto, a pessoa fazia um círculo assim do peixe. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Fazia esse círculo aqui do peixe, e o outro, para entrar nas catacumbas e tudo mais, fazia esse outro círculo aqui, né? E aí identificava-se como um cristão. E mais um pouquinho na frente eles incluíram estas palavras, essas iniciais aqui que se referiam: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tá? Só para você ter essa ideia. Só que esse símbolo aqui, que significa o peixe, a palavra ligada ao peixe, ele tem uma problemática que os cristãos não perceberam nesta confusão. O judaísmo, ele é religião e é cultura. Como religião, ele vem diretamente de Deus, mas como cultura, ele sofreu influências do período de exílio. E tem a Cabala, né? Então tem uma cidade em Israel que é muito ligado à Cabala. E tudo isso aqui tem muito mais a ver com a questão cabalística do que com a própria Bíblia. Entenderam? Só para vocês terem ideia, né? Começa essa palavra junto com o peixe, que vem lá, olha, passo lá na Cabala, onde o rei Messias é chamado de intérprete ou revelador. No Talmud, intérprete. No Talmud, esse mistério é colocado como designado peixe, dag, né? Então está relacionado a muito mais um conceito histórico, um conceito de cultura, e isso ainda sofreu porque tudo isso vem lá do exílio babilônico, onde o homem peixe era dado como intérprete do povo. Então eles trouxeram isso tudo não está na Bíblia, nada disso está na Bíblia. Foi incorporado pela igreja por causa da tradição, que incorporou isso, que veio através lá do Babilônio, veio através da Cabala e tudo mais, entenderam? Então, tem essa questão, essa identidade aí que os cristãos usam muito. De vez em quando você vê algumas casas, alguns peixes, alguns carros com esse peixe, mas não tem nada a ver com a questão bíblica. Tem muito mais a ver com essa questão aí do Talmud, lá do exílio com os babilônios, do que da tradição católica, do que com a tradição cristã. Perfeito? Compreendeu, capitão? Alguma dúvida? Não. Agora, claro, se você tem um peixe, não é por isso que você vai sair arrancando lá, né? Que também não quer dizer, não tem nada a ver com o pecado, tá? Eu estou só falando que está ligado a uma tradição. Quando eu fui a Israel, coloquei o mezuzá na parede naquele negócio, como se fala aquilo lá da porta, Batente, né? O batente, porque os judeus usam isso lá por causa lá da questão do sangue do cordeiro, né? Então, isso aí não tem. E aí eles colocam o Talmud dentro. Isso aí não tem nada de pecado. Você não vai passar lá. Eles passam lá, colocam a mão e oram, né? Eu passo, aquilo é um enfeite para mim. Então, não serve de adoração. Então, isso não tem nenhum problema, ok? Não vai sair arrancando o peixe aí tudo quanto é lugar, só para você saber. Aí nós temos aí as perseguições no primeiro século, a grande perseguição, para terminar aí, em 299, com a exclusão lá do exército, que eu falei anteriormente para vocês. Depois nós temos aí, foi publicado uma nova lei, esse edito aqui são leis, né, que coloca aí em 303, ordenando a destruição de todos os edifícios e livros sagrados, né, que estivessem ligados ao cristianismo, ok? Então, tudo isso passa a ser destruído. Depois nós temos aí, Diocleciano vai abrir mão do seu trono, vai subir um novo que começa nesse contexto aqui a diminuir esse processo, que vai colocar aí menos crueldade à questão da perseguição. E vem aí o edito, que vai ser o edito da tolerância, está aí na sua apostila, ó. Depois de perseguir os cristãos por toda a sua vida, pouco antes de morrer, Galério promulgou o famoso edito da tolerância, 30 de abril de 311 depois de Cristo, que pôs fim à mais cruel e praticamente última das perseguições que o Império Romano moveu contra a igreja. Aí, a partir daqui, a igreja
passa a existir como instituição romana. Nesse contexto, um pouquinho mais na frente, já vou falar, vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. É esse aqui, ó, Edito da Tolerância, de tolerância. Aqui. Enxergaram? Pegaram? Ok? Aqui, ó. Aqui. Tinha um outro em cima. E aí depois nós temos o primeiro, o de Milão, que suspendeu as indicações, as interdições que pesavam sobre as comunidades cristãs, né? As igrejas locais tiveram devolvido seus bens, né? Foi permitido cultuar toda essa questão do cristianismo. Houve uma liberdade. Esse aqui de Milão foi feito por Constantino. Está aí, ó, o Instituto de Milão suspendeu as interdições que pesavam sobre a comunidade cristã. As igrejas locais tiveram devolvidos bens sequestrados, mesmo aqueles que haviam sido vendidos a particulares. O cristianismo seduzia menos pelo conceito de um Deus único e transcendental que por seus preceitos novos de amor fraternal e de igualdade entre todos os seres humanos, para além das barreiras étnicas, sociais e de gênero, né? Vai surgir a nova Roma lá em Constantinopla, que vai gerar toda uma igreja mais acessível. E aí, por último, nós temos o de Tessalônica, que está aí na sua apostila, também conhecido como esse nome em latim, decretado pelo imperador Teodósio, no qual estabeleceu que o cristianismo tornava-se exclusivamente a religião de Estado no Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas e fechando os templos pagãos. Na verdade, quase todos os templos pagãos iam ser locais da Igreja Católica. Então, nesse momento, surge a instituição Igreja Católica, agora como oficial. Oi? Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Só lembrando, para quem não sabe, católico, vocês sabem o que significa a palavra católico? Universal. Igreja Universal dos Apóstolos de Roma, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Essa era a ideia. Daí que veio a outra lá, isso mesmo, né? Então, aí começa a ter essa unidade. E aí, logo em seguida, o Império Romano começa a se destruir, né? Começa a ser invadido, só para você entender a história, começa a ser invadido. Eles saem de cena, o Império Romano é fragmentado aqui no Ocidente, e aí quem vai ocupar esse poder? A Igreja Católica, a instituição. Aí, a partir daí, ela passa a ser não a Igreja Católica de lá, a igreja de lá, mas sim a instituição Igreja Católica que nós conhecemos. E aí começa a problemática aí da venda das indulgências, um pouquinho mais na frente para a construção da Basílica da Igreja de São Pedro, que nós vamos ver no decorrer. O que foi? Vai chegar lá, né? E aí só para você ter uma ideia, ok? Ficou entendido? Então, ó, antes, o que era uma igreja primitiva, a partir desse contexto, vira uma igreja fundamentada nas tradições, né, na instituição, uma verdadeira instituição que vai se ocupar do espaço deixado pelo Império Romano. O Império Romano é como saísse uma pessoa de cena e entrasse agora sou eu. Eu sou a instituição Igreja Católica, vou ficar aqui no lugar do Império Romano. Entendeu? E aí, só para você ter uma ideia, entre o ano de 100 e 300 depois de Cristo, eu volto depois para essa figura, nós temos aí, a porcentagem de cristão é de 0,6, tá? 0,6. As etnias na igreja, outras são 70% e branca 30%. Então você vê que os brancos aqui são a minoria, né? 28% do mundo está evangelizado, então você vê bem pouco ainda, né? Muito comparado àquela época lá, mas considerado o que precisava para o retorno de Cristo. As escrituras, né, nesse contexto já está em 6 idiomas, tá? E aí, total de mártires, 25 mil pessoas, 1,2 desses 0,6 aqui, todos cristãos. Uma média de 370 por ano.
média de 370 por ano. E eu chamo a atenção que eu particularmente acredito que esse número é bem maior. Por quê? Veja bem, isso era o que o Império Romano, né, ou a igreja ali, estava registrando. Agora imagine aquelas pessoas naquelas aldeias lá perdidas, né, que quem matou foi um, dois que mataram porque foi contra ali o que eles cultuavam no paganismo e não foi contra a estrutura maior. Então, eu acredito que muitos mais morreram e não foram registrados. Se não chegaram a ser julgados, provavelmente. Exatamente, isso aqui era o registro, era o que chegavam numa instância um pouquinho maior, né? Seja o que fosse assim, um estado, né? Uma província, digamos, essa ideia. Não era aquilo bem uma cidadezinha lá, bem distante, né? Então, eu acredito que não tem nenhum dado disso aí, mas tudo, quando se tem dados, é sempre o dobro, 3 vezes mais, né? Então, nós sabemos que o que é registrado é sempre a minoria, né? Então, só para você ter uma ideia. E, por último, para você entender, os primeiros, o período da história da igreja, a era de Jesus e dos apóstolos, que vai de 30 a 100, os pais da igreja são os primeiros, né? Que vai até 460, o Império Cristão, que está junto ali com o Império Romano, até 476, a Reforma e a Contra-Reforma, que acontece lá em 1517, que fez agora aniversário, dia 31 de outubro, né? E a restauração e a plenitude do Evangelho, que é de 1517, após a Reforma, até os dias de hoje. Aí, claro que ali houve alguns avivamentos e algumas situações a mais, ok? E aqui, essa última figura aqui, que mostra tudo aquilo que eu falei para vocês, lá do ano de 60 até aqui 476, com o fim do Império Romano, né? Então, passando pelo cerco a Jerusalém, a destruição, Diocleciano, né? João na ilha de Patmos, Constantino de Milão, depois Constantinopla, como eu falei agora há pouco, Teodósio, né? E por aí afora, até a divisão da igreja e o fim do Império Romano, que depois nós vamos ter uma divisão que é chamada cisma da igreja. Uma igreja no Ocidente, que vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana, e uma igreja no Oriente, que vai ser na cidade de Constantinopla, né? Que vai ser a igreja ortodoxa, que vai dar origem à igreja ortodoxa, que depois vai se subdividir, vai dar origem lá à igreja russa e por aí fora, para a gente entender. Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Oi? Bastante, né? A gente vai na medida do possível, né? Então vamos fazer uma oração. César, tu quer orar para a gente? Deus, queremos te agradecer por essa tarde. Obrigado pela vida dos Vinícius, que está aqui nos ensinando. Te agradeço também, Deus, pela vida de cada um que saiu da sua casa, vai estar aqui aprendendo mais de ti. O Senhor recompense na vida de cada um. Amém, Deus. O Senhor melhore o que for na vida de cada um, que o Senhor esteja nos protegendo. Obrigado por esse CENIB e que cada um, Senhor, aqui se mantenha firme até o final. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.